CEADEB TV, uma herança de fé pra você. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos começando o nosso programa, comentário da lição bíblica de jovens, nesse primeiro trimestre do ano de 2025, desejando que as bênçãos do Senhor repousem sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre o teu ministério. Estamos direto aqui pela CEADEB TV Oficial, o nosso canal do YouTube. E você que não é inscrito ainda, se inscreva, ativa o sininho para ser notificado dessa programação de excelência. Estamos também todos os sábados às 13 horas na Rádio Vox 105.9, a Rádio do Bem. E já queremos abraçar os nossos irmãos que nos assistem pela CEADEB TV e nos ouvem pela Rádio Vox, tá certo? Ora, nosso desejo é que as bênçãos do Senhor repousem hoje e eternamente sobre a sua vida. Quero abraçar os nossos irmãos aqui do Recôncavo Baiano, da cidade de Feira de Santana, da cidade de Cachoeira, de Muritiba, São Gonçalo dos Campos, essa igreja abençoada, que o Senhor esteja sobre a sua vida, te protegendo, te livrando de todo mal. Eu já quero aproveitar para convidar todos esses irmãos para estarem conosco 17, 18, 19 de abril, na linda cidade de Feira de Santana, para o nosso encontro da UFIMADEB, a União de Filhos de Ministros do Estado da Bahia, esse congresso abençoado de filhos de pastores, que a gente abraça toda a juventude para estar conosco. Esteja conosco, serão 3 dias memoráveis, no período em que o mundo está comemorando a morte de Cristo, nós estamos comemorando a ressurreição. Jesus está vivo. Eu quero abraçar os nossos locutores da Rádio Vox, nosso querido Valmir Júnior, essa voz extraordinária, Gesiel Rodrigues, meu Deus do céu, esses homens são fora de série. O nosso querido Ulisses Menezes, esse Ulisses é uma bênção, irmãos, uma voz fantástica e ainda toca a harpa. Convida ele para a tua igreja que você vai ver. Deus vai usar ele poderosamente. Quero abraçar a nossa querida locutora, nossa irmã Mônica Costa. Deus abençoe, um grande abraço. E também não posso esquecer de falar da doutora Alda. Doutora Alda é uma bênção, tem um programa extraordinário de segunda a sexta, às 17 horas, uma médica em seu lar. Ela vai falar de todas as áreas da vida, que coisa extraordinária, tá? Ela fala de ginecologia, ela fala de pediatria, ela fala de cardiologia. É uma médica fantástica. Deus abençoe a doutora Alda, ok? Quero abraçar também o pastor Valdomiro, nosso pastor presidente, a sua esposa, irmã Lourdes, toda a sua família, a diretoria da nossa CEADEB, os pastores que compõem a diretoria, que compõem toda a nossa CEADEB. Deus abençoe vocês grandemente. Quero mandar um abraço especial também para meu pai, o pastor Isaías, irmã Raimunda, que já está jubilada ali na linda cidade de Feira. Receba o nosso abraço. O pastor Isaías é um mestre e eu me sinto muito feliz em ser filho desse grande homem de Deus, ok? A nossa lição é a lição de número 11, do dia 16 de março de 2025, e o tema desta lição é autenticidade diante das riquezas, tá? Deus quer que você seja rico, sim. O que Deus não quer é que você seja amante do dinheiro e coloque o dinheiro sobre todas as coisas, mas Deus quer que você seja rico. E a maior riqueza que Deus quer para você é a riqueza espiritual, é aquela riqueza que você só encontra perto dele. Vamos então para o texto principal, que está na primeira epístola, a primeira missiva do apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 6, versículo 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. O resumo da lição: Deus abomina a ganância e o uso egoísta dos bens materiais. Esse é o resumo da nossa lição. O nosso objetivo... Jesus, olha para aqui, Tiago. Deixa eu dar um jeitinho aqui rapidinho. É coisa rápida disso aqui, tá? A gente faz aqui mesmo, quem sabe faz ao vivo. Já dizia um grande
comunicador do Brasil, quem sabe faz ao vivo, e eu preciso falar para os irmãos quais são os objetivos desta aula, para que você não se perca e a sua aula seja uma bênção. E você consiga, dentro do tempo que está estimado da aula, alcançar esses objetivos para que seus alunos saiam com o mínimo de dúvidas possíveis, tá certo? E nós temos 3 objetivos. O primeiro objetivo, grande apóstolo Tiago, servo do Senhor Jesus. Tiago é bênção, meus irmãos. Convido ele para pregar na sua igreja. Que Deus tenha usado grandemente esse profeta aí na terra. Aleluia. Tiago é meu filho, tá? Não é Tiago da Bíblia, não. Vamos lá, Tiago. Agora sim, voltamos. Objetivos: conscientizar do perigo da ganância, explicar a responsabilidade social dos ricos e compreender a necessidade de misericórdia e bondade. O texto bíblico que nós faremos a menção em sala de aula encontra-se agora no capítulo 5, né, da carta do apóstolo Tiago. Está assim escrito: Eia, pois, agora vós, ricos, chorai e planteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra e vos deleitastes e cevaste o vosso coração como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo. Ele não vos resistiu. Vejamos aqui, então, a introdução da nossa lição. No texto bíblico da lição deste domingo, encontramos uma advertência a respeito dos perigos da ganância e do mau uso dos recursos materiais. Veremos o perigo da avareza, a responsabilidade social dos ricos e a necessidade de misericórdia e bondade para com os pobres. Vejamos então o primeiro tópico da lição, o perigo da ganância. Nós vamos fazer advertência aos ricos, ainda corrosão dos bens e testemunho contra si mesmo. A advertência aos ricos, o apóstolo Tiago exorta a respeito da insignificância das riquezas. Observem, ter dinheiro, ter propriedades é bom? É. Mas quando esses bens, essa prosperidade, ela se opõe aos valores morais, aí essa riqueza, ela é insignificante. Quando as pessoas têm o amor e a avareza por essas riquezas e por esses bens, e em detrimento passa por cima de relações de amizade, relações familiares, essa riqueza passa a ser insignificante. Por isso, não devemos gastar toda a nossa energia e tempo somente acumulando tesouros dessa terra e não investindo no reino de Deus. Precisamos balancear. Eu posso trabalhar sim para ser próspero, eu posso batalhar sim para ter recursos financeiros e condições boas, porém, eu preciso equilibrar com uma vida devocional a Deus. Uma vida equilibrada de oração, de temor, de obediência. Não gaste toda a sua energia apenas para acumular tesouros. Por quê? Porque esses tesouros, eles são corruptíveis. E eu preciso também investir no reino de Deus. E investir no reino de Deus, eu volto a dizer, é permitir que o Senhor tome o controle da minha vida. Assuma o rumo da minha vida. E isso é pedir para que o reino de Deus seja implantado em nós. Eu me recordo de um caso da ilha, de um homem que tinha muitas posses. Tinha mercados, estabelecimentos, empreendimentos e muitos carros, uma frota de carros. E algumas vezes, de madrugada, ele sonhava alguém ceifando, ele corria para a janela do seu prédio para ver se os carros estavam todos na praça de onde ele morava.
tamanha era a preocupação e o medo de perder aquilo que tinham conquistado. Isso mostra que a riqueza, nesse caso, não foi benéfica. E o pior é que ele terminou morrendo, e todos sabem que quando a pessoa morre, não pode levar nada dos bens materiais para a vida, para a nova vida que a pessoa vai viver. Observe que nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O dinheiro e as riquezas são bênçãos de Deus, bem como testifica Salomão. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Eu preciso lembrar para você que uma pessoa próspera nem sempre é aquela que tem muito dinheiro, mas é aquela que sabe e que tem sabedoria de Deus para administrar aquilo que Deus já lhe deu. Seja no âmbito ou no campo da prosperidade física, ou seja no campo da prosperidade espiritual. E esse texto aqui de Provérbios capítulo 10 é fantástico, porque o que Salomão diz, a bênção do Senhor é que enriquece e ela não acrescenta dores. Quando nós temos a bênção do Senhor, a gente vive em paz, dorme em paz, acorda em paz e não tem dores. O problema é o amor ao dinheiro e quando ele toma o lugar de Deus em nossos corações. Todo mundo lembra de uma história aqui do Brasil chamada da história de Susana von Richthofen, uma jovem que se juntou com o namorado e com o cunhado e que tirou a vida dos pais para poder ficar com a herança daqueles bens. Eu tenho certeza de que ela, hoje, estando atrás das grades, deve ter um grande arrependimento pelo fato de ter deixado o amor ao dinheiro assumir as suas ações. Quando ela planejou aquele crime, quando ela consentiu com aquele crime, o projeto dela era assumir a posse como herdeira e sair viajando pelo mundo. Não necessitava daquilo. Mas observe como o dinheiro ele é prejudicial, o amor ao dinheiro é prejudicial. Coração dos bens, ou corrosão dos bens, perdão, o versículo 2 e 3, aqui do capítulo 5 de Tiago, que nós estamos estudando, revelam os sentimentos dos ricos, nos quais Tiago estava exortando. Deixa eu ler esse texto uma vez mais com os irmãos, para os irmãos verem qual era a exortação do apóstolo Tiago. Tiago, capítulo de número 5, versículo 2 e 3. Aqui, o apóstolo Tiago faz uma dura repreensão aos ricos da igreja lá de Jerusalém. Eia, agora, vós ricos, chorai e pranteai por causa das desgraças que vos sobrevirão. Versículo 2 agora, as vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão roídas pela traça. O vosso ouro e a vossa prata estão enferrujados. Como é que pode, irmãos? Ouro e prata enferrujado são metais que não se deterioram com ferrugem. Mas aqui o apóstolo Tiago está fazendo essa denúncia. O vosso ouro e a vossa prata estão enferrujados e a sua ferrugem dará testemunho contra vós. E devorará as vossas carnes como fogo, entesourastes para os últimos dias. Ou seja, o apóstolo Tiago está dizendo que os bens que aqueles homens adquiriram estavam apenas servindo como um testemunho contra as ações que eles haviam praticados. Que Deus nos guarde, que Deus os proteja. Imaginem, as vossas riquezas estão apodrecidas. Essas riquezas foram adquiridas de forma ilícita, oprimindo, subjugando, aprisionando os irmãos. Se você tem um empreendimento, se você é cristão, se você é servo do seu cuidado, como você tem tratado os teus funcionários. Não esteja na condição que estavam os crentes da igreja de Jerusalém. Elas estavam dessa maneira porque foram acumuladas sem um propósito benevolente e ocupavam o primeiro lugar no coração daquelas pessoas. Os bens, a riqueza desses homens estava nessa condição de podridão, de ruína,
porque eles não adquiriram com o intuito de ser benevolente, de ajudar os necessitados, os mais carentes, mas porque estava ocupando o primeiro lugar no coração dessas pessoas. Elas viviam em prol daqueles bens, daquelas riquezas. E o crente jamais pode deixar que a casa, que o carro ocupe o lugar de Deus no seu coração. Eu me lembro de uma história que meu pai contava quando eu era menino, ainda ali na cidade de Feira de Santana, tinha um irmão que ele todos os dias pedia a Deus um carro. Todos os dias. E um dia Deus permitiu que ele adquirisse uma Brasília, tinha acabado de ser lançada no Brasil, ele adquiriu aquele carro, e aquele irmão que ia à igreja aos domingos, à escola dominical, que ia ao evangelismo domingo à tarde, depois que adquiriu essa Brasília, agora passou a não mais ir à igreja, porque os domingos ele dizia que ele precisava ir limpar e cuidar do carro. E isso foi afastando, e um tempo depois, aquele irmão se desviou. E, até onde se sabe, certa vez, ele, dirigindo seu carro, ele colidiu com o caminhão e veio a óbito. E eu fico perguntando quantas pessoas estão em situação semelhante. Às vezes pediram muito a Deus a faculdade, Deus deu. Aí foi para a faculdade e se desviou. Pedia muito a Deus um grande emprego, Deus deu, a pessoa se desviou. Que o Senhor nos guarde. Nós não podemos deixar que as nossas riquezas estejam apodrecidas a ponto de nos tirar da presença do Senhor. Elas estavam assim nessa condição porque foram acumuladas com propósitos que não eram um propósito benevolente. Mas se você pede a Deus, Deus te dá, use essa riqueza para abençoar vidas, use essa riqueza para ajudar na obra do Senhor. E o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Testemunho contra si mesmo. Tiago enfatiza que a ferrugem dos bens acumulados será um testemunho contra os ricos egoístas e consumirá sua carne como fogo. Quando se faz algo com um propósito que não é o propósito que Deus espera, pode ter certeza que aquilo que está sendo feito, principalmente o acúmulo desses bens, está gerando um testemunho que mais tarde vai se colocar contra você. E no caso desses ricos egoístas não era diferente. A condenação não é pela posse de riquezas em si, mas pelo uso egoísta e opressor desses recursos. Tem pessoas que estão prosperando, mas a forma que essas estão prosperando é uma prosperidade egoísta, é uma prosperidade que está oprimindo pessoas, subjugando, aprisionando. Que Deus nos guarde, irmãos. Que nós não venhamos agir como estavam agindo aqueles crentes da igreja de Jerusalém. O amor às riquezas produz infelicidade. No dia do Senhor, do seu juízo, as riquezas não poderão livrar ninguém da ira de Deus. O amor aos bens, o amor ao dinheiro, isso produz infelicidade. Quantas pessoas hoje são ricas, milionárias, mas elas são infelizes? Elas são infelizes porque não tem Deus no coração. Elas são infelizes porque a riqueza e a forma como conseguiu foram maneiras que desagradam a Deus, que desagradam a postura que o ser humano, que o crente de forma geral precisa ter. Então, ao invés de trazer benefícios, tem gerado para essas pessoas sentimentos de angústia, sentimentos de desaprovação, principalmente da parte de Deus. O segundo tópico da nossa lição, a responsabilidade social dos ricos, a responsabilidade com os pobres, né? A responsabilidade com a simplicidade e a responsabilidade com os indefesos. Com os pobres, no tempo em que a carta foi escrita, as pessoas pobres que não podiam pagar suas dívidas eram lançadas na prisão ou forçadas a vender suas posses. Que atitudes esses irmãos estavam tendo, irmãos? Ora, quem era mais necessitado, as pessoas pobres e que não tinham como pagar as suas dívidas, estavam sendo lançadas na prisão. Será que nos dias atuais existem coisas semelhantes? Talvez você que adquiriu posses e bens, talvez esteja agindo como a igreja de Jerusalém ou como alguns poucos estavam agindo.
Não use essa riqueza para oprimir as pessoas, e com os mais necessitados, não os lance na prisão. Aqui, além de serem lançados, ainda estavam sendo forçados a vender as suas posses. Tá, você não tem como pagar? Me dá a tua casa. Você não tem como pagar? Me dá o teu carro. Era algo que estava acontecendo lá com esses irmãos. Às vezes, eram também obrigados a entregar os filhos ou parentes como escravo para o pagamento das dívidas. Eu não sei se os irmãos se recordam que no Antigo Testamento tinha algo parecido. Lembram? Aquela mulher procurou o profeta Eliseu para dizer, tu sabes que o meu servo era temente a ti. Tá? Agora vê os credores e querem levar, querem tomar os meus filhos para pagar a dívida. É o que estava acontecendo com esses irmãos que o apóstolo Tiago está orientando. Né? Estavam levando, entregando os filhos para serem escravos. Que coisa horrenda, irmãos. Como é que um crente, que um irmão da igreja, um servo do Senhor, passa a oprimir outras pessoas e escravizá-las? Sem recursos para realizar o pagamento de dívidas, os pobres chegavam a morrer de fome. Que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos ajudar os necessitados, aos pobres, aqueles que têm fome. A responsabilidade com a simplicidade. O versículo 5 descreve uma vida de luxo e futilidade dos ricos, pois viviam de modo a não considerar as necessidades dos outros. Esses homens estavam vivendo apenas, irmãos, para demonstrar aquilo que tinham conseguido. E hoje não é diferente. Quantas pessoas que vão para a igreja para ostentar o iPhone 12, 13, 14, 15, 16, né? O Samsung é S o quê, Tiago? 21? E, meu Deus do céu, é S25, imagine. E tem crente que vai para a igreja que faz questão de apresentar como se fosse a última maravilha do mundo. Era assim que esses crentes estavam vivendo, uma vida de luxo e futilidade, pois viviam de modo a não considerar a necessidade dos outros, uns com tanto e outros com tão pouco. E eu acho interessante que o texto da Santa Ceia, que o apóstolo Paulo nos orienta lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, a partir do versículo 28, ele manda esperar uns pelos outros. E é isso que nós devemos fazer. Eles eram egoístas, se preocupavam apenas com a exibição dos bens. Eu volto a dizer, a pessoa egoísta, ela desagrada em cheio a Deus. Toda pessoa egoísta que só pensa em si desagrada a Deus. Viviam de forma nababesca, negligenciando o sofrimento alheio. Ora, eles estavam vivendo de forma ostentosa. Eles estavam vivendo apenas de aparência. A pessoa que vive de forma nababesca é alguém que vive uma vida de ostentação, querendo demonstrar as posses que tem. Mas eu te pergunto, quando a enfermidade chega, essas posses valem alguma coisa? Quando a morte bate à porta, essas propriedades, esse dinheiro serve de alguma coisa? Com certeza não. A responsabilidade com os indefesos, acumular dinheiro às escondidas, explorar empregados e viver regaladamente são atitudes que não escaparão do olhar de Deus. Algumas pessoas estão acumulando dinheiro às escondidas para que ninguém perceba que ele tem. Tem aqueles que ainda têm e dizem que não tem, né? Mas aqui, acumular dinheiro às escondidas, explorar empregados e viver regaladamente são atitudes que não vão escapar do olhar clínico de Deus. Deus está vendo a sua postura, o seu comportamento. Os pobres eram pessoas indefesas e que hoje chamamos de pessoas em condição de vulnerabilidade social. Observe que as coisas só têm uma roupagem nova. Aqueles pobres da igreja lá de Jerusalém agora são as pessoas em condição de vulnerabilidade social. As mesmas pessoas, as mesmas condições, indefesas, impotentes, são as pessoas dos dias atuais. Os ricos levavam os pobres aos tribunais devido às dívidas, Tiago, no capítulo 2, versículo 6, e, ao que tudo indica, deixavam de lhes pagar o salário, privando-os do sustento. Imagine, irmãos, as pessoas ricas, com posses, processavam
os trabalhadores, os mais necessitados, e ainda privava a vida dessas pessoas quando não lhes pagava o devido salário. É muita maldade e crueldade. Mas será se Deus não está vendo isso? Será se Deus não está contemplando? Sim, tenho certeza que Deus está contemplando. E no momento certo, aquelas pessoas que receberam a recompensa, dos dias atuais não vai ser diferente, também receberão as suas recompensas. Terceiro e último tópico da nossa lição, a necessidade de misericórdia e bondade. Nós vamos falar sobre o uso sábio dos recursos, ajudando os necessitados e promovendo a justiça social. O uso sábio dos recursos, o apóstolo Tiago nos adverte contra o acúmulo de riquezas sem propósito e incentiva o bem-estar dos membros da igreja. Ora, o que o apóstolo Tiago está condenando não é o fato de ser rico, mas é o acúmulo de riquezas sem propósito. Eu quero os bens para quê? Qual é o objetivo da minha riqueza? É só me ostentar ou também ajudar os necessitados? Investir na obra de Deus? Se o que te leva a adquirir os bens e a riqueza é por uma questão de ostentação, você tem uma motivação errada. Mas se você pensa assim, em acumular bens e riquezas, mas com o objetivo de ajudar os necessitados, de investir na obra, tenha certeza que Deus abrirá a porta, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Devemos usar os nossos recursos positivamente, servindo a igreja do Senhor e dando um bom testemunho aos que estão de fora. Quando eu tenho recursos e uso de forma sábia, de forma positiva, para ajudar os mais necessitados, para ajudar a igreja do Senhor, eu estou dando um bom testemunho. Não só para os de dentro da casa, mas para os de fora também. Então, peça a Deus sabedoria e use de forma sábia os recursos que Deus tem te dado. Jesus ensinou que onde está o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Se o teu tesouro, os bens materiais, é mais importante para ti, aí vai estar o teu coração. Mas, se os bens mais preciosos que você tem é a salvação, eu tenho certeza que aí também estará o teu coração. Ajudando os necessitados. A autêntica fé cristã também se manifesta na ajuda aos necessitados. Quando eu tenho uma fé salvadora, operante, essa fé ela se caracteriza pelo fato de eu ajudar os necessitados. Ajude os carentes, ajude aqueles que mais precisam. Deus tem te dado de sobra, faça isso. A verdadeira religião deve ser demonstrada em ações que expressem a vontade de Deus. Algumas pessoas acham que a verdadeira religião é o fato de ser pentecostal, de falar em línguas, de sair profetizando. Não. A verdadeira religião, ela é demonstrada com ações que expressem a bondade de Deus. Deus, irmãos, é tão bom, é tão poderoso. Quando eu olho para os dons, por exemplo, os dons naturais, Deus é tão poderoso, tão bondoso, que Ele dá para todo mundo. Ele dá para o crente, Ele dá para o ímpio, Ele dá para todos. Isso demonstra e se expressa a bondade de Deus. Deus é tão bom que deu o seu Filho para morrer pelos pecadores. E isso é bondade, isso é expressão dessa bondade de Deus. E isso aqui também é a verdadeira religião. A verdadeira religião, ela não se expressa pelo fato de se falar em línguas, de profetizar, de ter o dom de discernimento de espírito, não. A verdadeira religião está expressada na bondade de Deus através das boas ações. Quando usamos nossos recursos para aliviar o sofrimento dos menos favorecidos, cumprimos um mandato bíblico e demonstramos uma fé viva e ativa. Quando você usa os recursos que Deus te deu para aliviar o sofrimento, às vezes alguém precisa de uma sandália, de um sapato, de uma roupa, de um prato de comida, alguém que é mais favorecido que você está cumprindo o mandamento bíblico, o mandamento do Senhor de abençoar os necessitados. E isto demonstra uma fé viva e ativa. Tem pessoas que dizem que têm uma fé ativa em Deus, mas elas não demonstram com as ações. Eu prefiro demonstrar com ações a fé ativa e operante que eu tenho em Deus.
promovendo a justiça social. A generosidade e a misericórdia são ferramentas para promover o caráter de Deus e cumprir o mandamento de amor ao próximo como a nós mesmos. Generosidade e misericórdia. Quando eu sou generoso, eu me preocupo com o lado social das pessoas. E quando eu tenho misericórdia, eu me preocupo com o lado emocional das pessoas. Eu volto a te lembrar que misericórdia, quando Deus age com misericórdia para conosco, Ele tira de mim aquilo que eu mereço. Isso é misericórdia. E quando Ele é generoso, Ele me dá aquilo que eu não mereço. A generosidade é a mesma coisa que bondade. Observe que eu posso ser um agente que promove a justiça social através das minhas ações, através da generosidade, através da misericórdia. Elas são ferramentas extraordinárias que promovem o caráter de Deus. Quando a Bíblia diz que eu sou imagem e semelhança de Deus, ela não está falando que eu sou imagem e semelhança de Deus nos atributos incomunicáveis, mas sim nos atributos comunicáveis, né? E aqui, o caráter de Deus, ele é expresso na minha vida quando eu ajo com generosidade e misericórdia. Você tem usado seus dons e talentos, bem como seus recursos financeiros para servir a Deus, refletindo o seu caráter de justiça. Use os seus dons e talentos como os seus recursos financeiros. Use, mas use para servir a Deus. Não use para externar condição financeira ou para demonstrar que é alguma coisa. Use para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E isso reflita o seu caráter e justiça. Chegamos ao final de mais uma lição e a conclusão da nossa lição está assim. O texto bíblico estudado nos oferece uma visão clara e contundente sobre o uso responsável das riquezas. Deus não condena a posse de bens materiais, mas adverte severamente contra o uso egoísta desses recursos. Somos chamados a viver com autenticidade, usando nossas riquezas com sabedoria e ajudando os necessitados. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Se o Senhor não voltar para buscar a sua igreja, semana que vem estaremos aqui de volta. Fiquem todos com o Senhor Jesus. Um abraço para todos e a paz do Senhor. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.